do nosso Zeca Carioca. Esse homem é o seu Luiz. Ele acaba de passar pela pior experiência da vida. Ele está com a mulher e 9 crianças numa van escolar. É nessa hora que acontece um acidente. O motorista que vem atrás chama-se Pablo, que é este aqui. Bota ele lá. Esse aí é lutador de artes marciais. Ele não se importa, né? Ele sabe que é uma arma, o corpo dele, não está nem aí. Ele não liga para as crianças que estão na van, não liga para a idade do seu Luiz, não liga para nada. Esse tal de Pablo achou que tinha sido fechado. A esposa do seu Luiz tentou defendê-lo, também apanhou. Ela tem o braço quebrado, teve o braço quebrado por esse tal de Pablo. E a sessão do espancamento só terminou porque algumas pessoas conseguiram dominar. Ele foi levado para a delegacia, ouvido e liberado. E vai responder a um processo de lesão corporal leve. Leve. Isso foi em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Aqui no interior de São Paulo. Mostra o rosto do seu Luiz. O delegado, ou sei lá quem foi o infeliz que fez, me dizer que esse rosto é lesão leve, me dizer que esse braço quebrado é lesão leve, me dizer que um sujeito que luta artes marciais usa o corpo, usa toda a técnica que aprendeu, esses caras, vou dizer uma coisa, eu durante alguns anos da minha vida eu fiz luta. A única coisa que um cara que faz luta quer é respeitar o próximo. Isso é um esporte, não é para sair batendo nos outros. Mas tem uns débeis mentais que fazem isso só para te tirar o recalque que carrega. E aí acha que pode tudo. O pior é dizer que isso é lesão corporal leve. Porque se sou eu, o delegado faz o que quiser da vida dele, não é problema meu. Mas no país que eu inventei, o delegado ia ser chamado pelo secretário de Segurança Pública para dizer para ele, doutor, faça o seguinte, o indicia por tentativa de homicídio, porque um lutador de artes marciais, no corpo ele tem uma arma, que se ele pode usar para treinar, para competir, mas não é para usar na rua. Ao contrário, na rua, você que sabe alguma luta de artes marciais, seja qual for, você se for consciente do seu esporte, você recua. Você recua. E se você for para dentro, você vai neutralizar a pessoa e espera ela acalmar. Porque bater num senhor desse, um sujeito desse tamanho, me desculpe, se isso é lesão corporal leve, eu sou marciano. Põe no Cidade. São ferimentos por todo o rosto e um sentimento de incapacidade. Eu nunca levei um tapa na cara. Agora imagina levar vários socos. Eu não sei o que era uma pancada de levar um soco. Eu senti ali que eu estava levando tijolada na cara, de tão forte que eram as coisas. Então a humilhação não tem nem explicação. Dos 62 anos de vida, seu Luiz tem certeza que essa foi a pior experiência pela qual ele já passou. O senhor se sentiu humilhado? Nossa, mas muito humilhado, cara. Você não faz ideia. Você tem uma ideia, a primeira noite eu não dormi a noite inteira. De pensar que eu fui um saco de pancadas. A gente não tem como força para se defender. Então você imagina um rapaz daquela idade lá te batendo e você não conseguir correr, se defender, só virar um alvo de pancada. Então você passa mil coisas na sua cabeça, né? Morri, já não tenho chance, e é assim a humilhação da gente. Ele foi espancado depois de um mal-entendido no trânsito no centro de Indaiatuba, interior de São Paulo. Ele tem uma arma nos punhos, né? Então, se for eu, podia ser um de menor, ou qualquer um que ele pegasse ali que não tivesse preparado, ele realmente ia causar grandes danos. Então, eu penso que ele é um cara, como é que pode dizer assim, insano. Ele é um marginal.
O agressor é Pablo Diego Berégio, de 26 anos, rapaz forte, praticante de artes marciais mistas, o MMA. Ele não era grande, alto, da altura do Luiz, mais ou menos. Ele não era muito... mas era forte, era puro músculo. Seu Luiz é motorista de van escolar. O ataque foi por volta das 7 da noite, na frente dos alunos que ele transportava. Qual foi a reação das crianças que estavam na van? Gritaria total, porque eles estavam tudo na janela vendo, né? E atrasou toda a linha, né? Os pais tudo preocupados, ligando. Foi um horror. A esposa de seu Luiz estava com ele quando tudo aconteceu. Na tentativa de ajudar o marido, ela teve o braço quebrado. Parecia que eu tinha levado uma surra de pau, sabe? Isso de tentar ajudar eu acho que de tudo, né? De tentar ajudar ele, da força que eu fiz, da adrenalina, sabe? Que você fica, da tensão, né? Da tensão que você passa que aí depois que você acalma, que você vai ver tudo que aconteceu, é que aí eu fiquei com dor no corpo, hein? Tô com dor no corpo até agora. E fora isso aqui, né? Que aí eu fui no médico e fraturou mesmo a minha mão. O problema todo começou aqui nesta rua onde nós estamos agora, 24 de maio, uma das mais movimentadas no centro de Indaiatuba, e ela é de mão única. A situação era exatamente essa que a gente presencia agora. O seu Luiz pelo lado direito e o Pablo com o carro pelo lado esquerdo. Os dois iriam entrar na mesma rua. E quando chegou nesse ponto, aconteceu isso aqui, ó. Um tentava entrar com o carro e o outro tentava passar com a van. Um fechando o outro de certa forma. A curva foi bem ali na frente, ó. O seu Luiz, na direita, deu a seta para entrar e o Pablo vinha pela esquerda para entrar na mesma rua. Quando chegou aqui, aconteceu isso, ó. Ó, os dois pisaram no freio e o Pablo não conseguiu fazer a curva primeiro. Quem fez a curva foi o seu Luiz. Aí o Pablo, revoltado, foi atrás dele, parou o carro no meio da rua e desceu bem atrás da van. Assim que desceu do carro, o Pablo veio direto na direção da van e já veio xingando, já veio nervoso. Ele abriu a porta, aliás, tentou tirar o seu Luiz lá de dentro. O seu Luiz, a essa hora, já tinha soltado o cinto de segurança. Ele fez força, segurou a porta, não deixou que o Pablo tirasse ele de lá de dentro no primeiro momento. E aqui eles começaram a discutir. O Pablo já colocou metade do corpo para dentro da van para impedir que o seu Luiz fechasse a porta. E aqui ele dizia o que para o senhor, seu Luiz? Ele havia dito que eu havia fechado ele ali na 24 de maio. E eu falei para ele, mas não te fechei, você que me entrou na minha frente. Mas eu brequei. Aí você não foi, eu peguei e fui. Não houve nada demais. E aí ele começou a falar uns palavrões fortes. Aí eu falei, pô, rapaz... Colocou o dedo na cara do senhor? Colocou o dedo na minha cara, foi um palavrão muito violento. Aí eu falei, rapaz, mas tem criança aqui. Eu virei para cá e falei, rapaz, tem criança, tem mais educação. Aí ele falou de novo. Eu falei, rapaz, mas deixa eu ir embora, dá licença. Ele xingou pelo menos 3 vezes o senhor aqui. 3 vezes. E eu falava para ele, deixa eu fechar a porta, eu vou embora. Ele não deixava, porque ele barrou aqui, eu tentando puxar. E eu falei, a segunda vez eu falei, deixa eu ir embora. Aí ele falou o terceiro palavrão. Aí eu vi que ele começou a se exaltar pelo rosto dele. Aí eu tentei empurrar ele para ver se conseguia fechar a porta. Foi nessa hora, o seu Luiz fez força para tentar fechar a porta e colocou o braço na frente. O braço pegou perto do pescoço do Pablo. E aí o que ele fez foi revidar. Ele se sentiu agredido e revidou. Ele deu o primeiro soco no seu Luiz, ainda dentro da van. O seu Luiz tentou reagir, ele deu o segundo soco. Aí o seu Luiz aqui ficou desacordado, ele perdeu os sentidos e o Pablo o puxou para fora da van. E aqui na rua, bem ao lado da van, ele começou a agredir o idoso. Ele imobilizou o idoso no chão, segundo as pessoas que estavam aqui perto, até usando técnicas de MMA, de artes marciais. Ele imobilizou o seu Luiz aqui no chão, com o joelho,
e começou a dar os socos. O seu Luiz tentou se defender, o seu Luiz estava meio tonto ali com os socos que tinha levado antes, ele tentava se defender com o braço, o Pablo com uma mão tirava o braço do seu Luiz e com a outra ele agredia. Isso durou aproximadamente 4 minutos. Foram 4 minutos de agressões sem parar aqui. Os alunos que estavam na van ficaram apavorados, as crianças gritavam, choravam, pediam para que ele parasse. A dona Sônia, que tinha descido para abrir a porta para que os alunos que moram aqui perto pudessem descer, ela também ficou muito assustada, correu, deu a volta na van, chegou aqui, tentou tirar o rapaz de cima do seu Luiz. Ela gritava para ele também parar de agredir. As pessoas que moram aqui perto, nessa hora, já tinham todas saído na janela, já tinha uma fila de carro lá atrás, os carros pararam, ninguém teve coragem de passar aqui, todo mundo ficou assustado com a brutalidade do que acontecia no meio da rua. Até que um homem que veio lá da esquina, ele viu aquela situação e resolveu ajudar. Ele chegou aqui, conseguiu tirar o Pablo de cima do seu Luiz e o Pablo ficou aqui por alguns minutos, de frente para o seu Luiz, olhando o seu Luiz ferido no chão. O seu Luiz não conseguia levantar. As pessoas dizem que o Pablo falava assim: vocês viram? Ele me agrediu primeiro, por isso que eu reagi. Ficou aqui, pegou o celular, ligou para alguma pessoa, não se sabe para quem que ele ligou nessa hora. E aí, assim que o trânsito começou a fluir, que os carros começaram a passar, o Pablo voltou para dentro do carro dele, deu uma ré, desviou da van e foi embora. Fugiu. E o seu Luiz ficou caído no chão. Pensei, a minha única saída é agarrar ele. Aí eu fui em cima dele, agarrei ele, eu falei, eu vou agarrar, segurar até que venha alguém. Mas com a habilidade dele, ele me deu um golpe, eu caí no chão já de costa, aí ele me imobilizou com o joelho, naquela posição de MMA, e eu colocava a mão para me defender, e com a esquerda ele tirava, e com a direita ele descia. Né? Eu lembro que eu levei acho que uns 2 socos direto, e aí a vista escureceu. Aí nesses intermediários, as crianças tudo gritando, e como a minha esposa estava desembarcando, ela começou a falar, tia, o rapaz está batendo no tio, aí ela correu lá e mesmo eu já apagado, ele continuando dando soco. Se você é assaltado, o cara põe uma arma na sua cabeça, é o mesmo pânico que eu senti nas pancadas que ele estava me dando na hora que eu estava no chão imobilizado, né, que eu não conseguia defesa. Então, para mim, ele é um criminoso. Eu não tenho coragem de matar uma barata. E para eu tomar esse tipo de atitude e ir lá tentar ajudar meu marido é porque foi grave mesmo. Estava desesperado. Muito desesperado. As crianças chorando na van, eu não sabia quem que eu socorria, se era meu marido, todo ensanguentado, se eram as crianças da van. Seu Luiz e a esposa dele foram levados para o pronto-socorro, onde foram medicados. Pablo foi encontrado pela polícia poucos minutos depois. Ele estava em casa e não resistiu à prisão. Ele não abria a boca, chorava muito. A mãe dele veio conversar com a minha esposa, falou que o filho dela não é agressivo. Aí minha esposa falou para ela, poxa, ele não é agressivo, a senhora quer ver a foto do estado que está meu marido? Ela falou, não quero. E aí ficou, esse meu filho, ele teve que se conter muito, né? Eu tenho 2 filhos, são gêmeos. E eles ficaram muito alterados quando chegou no hospital, me ver naquela situação. Eles foram para a delegacia, os policiais tiveram que conter eles, porque a revolta era muito grande. O caso foi registrado como lesão corporal leve. O agressor foi ouvido e liberado pelo delegado. Se ele chegou à conclusão do que o que ele fez foi muito grave e que se ele acha que aquilo serviu de lição para que ele não vai fazer mais isso, eu perdoo, sim. Eu até aguardava, esperava que a mãe dele ou alguém da família viesse conversar comigo, até num sentido de pedir desculpa e não como eles me atacaram, querendo reverter a situação. Eu acho que eles estão agindo da mesma forma que ele. Então, ele foi agressivo, a família também está sendo agressiva. Então, eu acho que
Talvez seja esse o motivo, a falta de dar um exemplo, não é isso? Então, se eles tivessem vindo me procurar, e pode ter vindo me procurar ainda, eu estou à disposição, mas até agora ninguém se manifestou para nada. Então, eu estou achando que a família parece que é igual. O seu Luiz é uma pessoa muito conhecida aqui em Indaiatuba. Durante mais de 30 anos, ele teve comércio na cidade, trabalhou no ramo de produtos de limpeza e há 12 anos ele resolveu comprar a van para trabalhar com o transporte escolar. A rotina dele é bem puxada, começa às 5 da manhã, leva os alunos do período da manhã, busca, depois leva os alunos do período da tarde. Ele só vai chegar em casa por volta de 8 da noite. Durante o dia todo de trabalho, ele transporta aproximadamente 40 crianças, sempre trabalhando, ele e a esposa, a dona Sônia. Nos últimos dias agora é que o filho está dando uma ajuda porque a mãe tem que ficar em casa para se recuperar. Na hora em que tudo isso aconteceu, essa briga aconteceu, estavam na van 9 alunos. 3 desceram, porque eles moravam ali em frente, e os outros 6 ficaram lá dentro, presenciando tudo aquilo que aconteceu. Uma dessas crianças era a filha da Alessandra, uma menina de apenas 5 anos. 5 anos de idade, e já viu na frente dela uma situação tão desagradável como essa. E Alessandra, o que ela contou? O que ela chegou contando em casa? Ela chegou, já era tarde, era umas 8 horas da noite, né? E ela estava muito assustada, dizendo que um rapaz forte abriu a porta da van e bateu no tio Luiz, muito. Diz que tinha muito sangue, né? Ela chorava muito. Chorava muito. Todas as crianças entraram em pânico, né? Foi o que todas gritavam. E eu fiquei muito preocupada com ela porque ela chegou com o rosto muito inchado de tanto chorar. E ela é asmática. Fiquei um pouco preocupada, né, pelo caso. Ela chegou a ter falta de ar? Não, mas ela ficou muito nervosa, sempre falando, contando a história, né, do homem que tinha batido, que abriu a porta. E dormiu pouco, acordou várias vezes na noite, queria ligar para o tio Luiz. Tanto que no outro dia não queria nem ir, com medo do homem voltar e agredi-lo de novo, né? Ela ficou traumatizada. Ficou, bastante. Ao ver os ferimentos e imaginar a humilhação e o sofrimento vividos pelos pais, Rodolfo chora. E a situação dele que eu vi lá no hospital lá, cara, não deu, mano. Entendeu? Não aguentei porque tudo ficava tremendo de raiva pra ir atrás desse cara. Mas minha mãe conversou comigo, tudo deixou me deixar quieto, porque, pô, minha única fonte de renda do meu pai tem a van escolar, não temos aposentadoria. E se ele mata meu pai? Aí a polícia vai correr atrás? Entendeu? Em vez de correr atrás, já deter esse cara, porque ele pode fazer com outra pessoa. Ele pode, se ele fez com um senhor de 62 anos de idade, ele pode fazer com uma criança. Pablo foi procurado pela nossa equipe, mas o celular dele estava desligado. A informação que nos foi passada é que ele tem evitado sair de casa por medo de que a população queira se vingar. O delegado, que agora está à frente do caso, disse que aguarda o resultado de exames para decidir o futuro do agressor. Por enquanto, Pablo continua em liberdade. Esse rapaz tem que ter um breque, né? Tem que cortar as asas dele, ele tem que sentir que se ele não tiver um controle emocional, um equilíbrio, um dia ele pode acabar matando alguém. E a questão, eu disse aqui, não é? Que quem o indiciou inicialmente como lesão corporal leve e o deixou em liberdade, no meu ponto de vista, cometeu um erro grave. Eu perguntaria até, né, a quem fez isso, com todo respeito eu pergunto, mas quem fez isso botou lesão corporal leve? Se fosse esse senhor pai de quem mandou escrever isso no inquérito policial, se a pessoa escreveria que isso é uma lesão corporal leve. Com todo respeito, eu pergunto a essa pessoa, e se fosse seu pai? Porque isso não é uma lesão corporal leve. É, Farol?
Claro que não, Marcelo. Quer dizer, o seu Luiz foi massacrado por longos 4 minutos por um homem forte, fisicamente superior, que transformou a sua força bruta numa arma, usando esses punhos aqui violentamente. Então, ele poderia ter provocado no seu Luiz um traumatismo craniano cujas consequências poderiam ser fatais. Então, leve foi o tratamento que ele recebeu na delegacia. A polícia militar fez o correto. Foi lá na casa onde ele estava placidamente instalado, como se nada tivesse acontecido, e o prendeu. A PM fez o certo, levou para a delegacia e a autoridade policial de plantão deu um tratamento mais do que leve, Marcelo, brando, porque poderia ter tomado uma providência muito mais drástica, como o caso merece e a sociedade, aliás, exige. E uma questão, não é só do rapaz ali ser forte, ter uma diferença gritante de idade dele para o outro. A questão é que ele é um lutador. Ele é um lutador de artes marciais. É um sujeito treinado, que sabe tanto se defender, e agredir eu não preciso nem dizer. Portanto, é bom que a perícia ande com os laudos, com rapidez, como agora o delegado titular assuma o caso para colocar o caso nos eixos certos, porque está fora do trilho. Exatamente. E como disse o seu Luiz, um homem que apanhou, se não receber um corretivo agora, vai achar que isso pode ser repetido. E aí ninguém segura mais. Até que pode chegar um dia, né, numa coisa final, alguém morrendo. Portanto, e não é só o talvez, porque talvez não funciona na vida igual se. É o fato concreto. É o rosto do senhor ali massacrado e o braço da esposa dele quebrado também por esse aqui.